Então hoje o nosso diálogo consciencial é sobre vazio existencial. Qual o sentido da vida? Vazio existencial, desânimo, falta de sentido na vida. O que é isso que tem assolado tantas pessoas no mundo? Por que esse vazio? Eu acho que nunca teve alguém que não sentiu esse vazio em algum momento da vida, ou pode estar sentindo nesse momento. Tem um porquê, a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar, né? E aqui a gente vai dar algumas dicas também. E eu queria mais convidar vocês dentro desse diálogo consciencial para pensar junto comigo. Não tomar nada do que eu estou falando como verdade, mas refletir, né, ponderar o que eu estou falando e, o principal, aplicar nas suas próprias vidas. Porque esse é o sentido de vocês estarem aqui. O vazio existencial ele tem relação com essa falta de sentido na vida, que também tem a ver com a falta de visão que você tem sobre si e sobre o mundo de uma forma geral. Esse vazio existencial, a gente tem que pensar bastante sobre isso. Ele tem a ver com a minha falta de visão sobre mim mesmo, sobre a minha vida, a minha falta de visão sobre o mundo e também com essa falta de sentido na minha vida. Percebam que existe uma lacuna interior, um espaço a ser ocupado devidamente por algo. A gente põe esse algo entre aspas. E essa lacuna, ou esse espaço, que a gente chama de vazio, esse vazio existencial, ele é interior. E aí o que acontece? Tem 3 pontos principais nessa questão desse vazio existencial que a gente precisa analisar, ponderar juntos aqui. Primeiro, eu peço para que vocês percebam que é exatamente as coisas do mundo que não preenchem esse espaço. Quando a gente sente esse vazio existencial, a gente tem uma tendência no nosso desespero, na nossa falta de visão sobre nós mesmos e sobre a nossa vida e sobre o mundo, a gente querer ocupar esse vazio existencial com as coisas do mundo. E não tem como. As coisas do mundo, elas são precárias, elas são insatisfacientes, é o desejo que nos leva a buscar elas e o desejo sempre quer mais. A gente costuma sempre repetir isso porque é uma máxima desse momento evolutivo que a gente está passando. Então vocês podem parar para perceber, tudo que a gente deseja, e eu não estou falando de vontade, depois eu vou explicar a diferença. Desejos são as coisas do mundo, eu desejo as coisas do mundo, mas sem pensar se essas coisas são realmente boas para mim. E aí eu estou sentindo um vazio, uma depressão, uma tristeza, uma solidão, e eu vou no mundo buscar coisas, geralmente materiais, ou então das paixões, as coisas que têm relação mais com a carne do que propriamente com a alma, e eu tento preencher esse vazio, e isso é impossível. Então essa é a primeira regra que a gente aprende com a espiritualidade. O segundo ponto, não existe o vazio de fato. O que existe é uma ilusão de desconexão. Desconexão com você mesmo, desconexão com o outro, desconexão com Deus, com a sua divindade interior. Então, existe essa heresia da separatividade, que ela é uma ilusão. Porque no fundo, na verdade mais profunda, todos nós estamos conectados uns com os outros, com Deus, com os anjos, com todos os seres, com a natureza, com os animais, com tudo. Estamos todos conectados. Mas nesse sentimento, nessa sensação de vazio existencial, a gente cria uma bolha ilusória ao redor da gente e a gente se sente desconectado. E o que é mais importante a gente perceber dessa desconexão? Eu só me desconecto com o outro se eu estiver desconectado comigo mesmo. Então, uma pessoa bem conectada consigo mesma, e a gente vai falar dessa importância da gente estar se cuidando no dia a dia, ela vai começar a perceber que quanto menos conectada consigo mesma, ela está mais desconectada com o outro e com o mundo. Ela não está bem com ela não consegue ficar bem com o outro. Terceiro ponto. Aí, reforçando esse ponto. Desconexão com quem? Ou com o quê? Primeiro com você. Primeiro com você. Você se desconecta com você, você para de se cuidar e assim você começa a uma tendência de se afastar dos outros. Tem tristeza, depressão. Então esses são os 3 pontos principais. O que é importante também a gente analisar? Que essa lacuna, esse vazio existencial, ele foi gerado, ele foi criado a partir do momento que nós fizemos coisas que a gente já tinha condição de entender que não eram boas, ou que não eram satisfatórias na nossa vida, ou seja, não criava coisas boas na nossa vida, mas mesmo assim nós teimamos e fizemos. Então, quando a gente nos trata mal, quando a gente trata mal o outro, a gente começa a fazer essas coisas, todos nós temos
o pleno domínio assim, do que é bom, do que é ruim, do que é certo e o que é errado, mas mesmo assim a gente faz. Então, quando a gente faz isso, a gente renega a nossa luz consciencial, a nossa tomada de consciência, e a gente faz mesmo sabendo que isso vai nos prejudicar e prejudicar o outro. Então, tem um ato aí de escolha por trás desse processo. Então, eu escolho a começar a me afastar. Primeiro eu me afasto de mim, paro de cuidar de mim, paro de perceber o que me faz bem, começo a escolher as coisas que me faz mal, e aí eu me entrego a esses desejos, a esses sentimentos mais inferiores, eu começo a brigar comigo e com o mundo, e assim eu vou me desconectando ilusoriamente, porque na essência nós somos conectados, mas na minha mente objetiva, concreta, eu me sinto desconectado. Aí vocês já viram? A pessoa que está desconectada, ela fica girando em círculos, né, em cima dos sofrimentos. Ela começa a focar nos problemas do dia a dia. E aí é onde está a sementinha, vamos dizer assim, do mal, desse vazio existencial. Porque a alma dela começa a pulsar a dor emocional, porque é assim que a lei se processa. Então, para a gente entender que as coisas não estão na direção correta, que a gente não está no caminho do nosso bem maior, do nosso bem melhor, a nossa alma vai dar sinal. Assim também como quando a gente machuca o nosso corpo físico. É a dor que nos lembra que a gente precisa cuidar, seja com medicamento, seja com uma terapia, com o que quer que seja, mas a gente é lembrado pela dor física que a gente precisa cuidar do corpo físico, que não está desconectado com o corpo perispiritual. Mas quando a gente está nesse vazio existencial, a gente tem que entender o seguinte: a alma está pedindo socorro. A sua alma está pedindo socorro. E ela está tentando te lembrar, por meio dessa dor, desse sofrimento, para você olhar para você mesmo, cuidar dela. Algumas das causas para o vazio existencial. Sua referência de felicidade está nas coisas que não podem realmente te fazer feliz, geralmente em bens materiais ou paixões carnais. Então, ou seja, eu estou o tempo inteiro da minha vida procurando a minha felicidade ou preencher essa lacuna com coisas que não podem preencher, com coisas que não me fazem bem. Segundo, falta de visão e dimensionamento do que é preciso fazer. Aí a gente pode falar muito do imediatismo e do materialismo também. Então, quando eu não tenho visão e quando eu não consigo ponderar as coisas que realmente vão me fazer bem ou vão me fazer mal, relacionamento amoroso, familiar, profissão, os meus desejos do dia a dia, né? Então, aquela história, um exemplo bem simplesinho. Eu quero um bom emprego, eu quero uma boa família, eu quero um bom relacionamento, mas eu vou procurar das formas erradas, nos lugares errados. E aí talvez eu conheça uma pessoa, mas eu sei que aquela pessoa não tem muito a me oferecer, mas mesmo assim, por causa dos desejos carnais, eu me entrego. E aí o sofrimento que ia ser tal, vira o dobro. Então essa falta nossa de autoconhecimento, eu não consigo ponderar nem dimensionar o que é bom para mim, o que é ruim, até onde aquilo me faz bem, até onde aquilo vai me fazer mal. E aí eu me perco. E ao longo da caminhada, esse vazio existencial ele começa a se processar. Porque toda vez que minha alma tenta me lembrar, eu vou no mundo tentar buscar as coisas do mundo para preencher esse lugarzinho aqui na minha alma, no meu coração, que a matéria, que as paixões da carne não preenchem. Outro motivo aqui desse vazio existencial: percepção deturpada. Tentar preencher a sua vida, o seu dia a dia, com as ilusões. Aí sim a gente vai falar agora da diferença entre o desejo, que é imediatista, e a vontade, que é perseverante. Gente, o desejo está muito relacionado aos prazeres passageiros, precários, transitórios, e tem muito a ver com a carne, com a sensação de prazer da carne. Já a vontade, ela busca o prazer, que é o deleite da alma, do espírito. Então, quando a gente tem desejo, a gente acaba se machucando. Porque a gente é imediatista e como a gente não consegue ter tudo que a gente deseja, gera frustração. Já a vontade firme é um impulso que vem do nosso eu divino, da nossa centelha divina. Ela é muito perseverante, ela é muito correta. Então ela vai te impulsionar a te levar a um caminho que vai te trazer uma paz, uma alegria mais perene, mais duradoura, que vai trazer esse sentido para a sua vida de fato. Enquanto os desejos te tiram da sua caminhada verdadeira, a vontade te coloca na sua caminhada. E não há aquele que, caminhando pelo desejo, consiga sentir bem. Esse vazio existencial sempre vai lembrar. Pelo simples fato, gente, que a nossa natureza ela é espiritual.
Nós somos seres espirituais manifestados na forma humana, numa experiência humana ou material. A partir do momento que eu sou um ser eterno, um espírito, e eu tento viver a minha eternidade na matéria, a minha alma vai me lembrar. Está errado. A matéria é para evoluir, não é para se apegar. A matéria é para aprendizado, não é para você depender dela para ser feliz. E aí a gente vai buscar o nosso lado espiritual com essa vontade firme. Essa vontade firme só pode dar certo. Ela é esse caminho que te traz essa paz de espírito, esse preenchimento da sua alma, e tudo começa a ter sentido. Até os problemas e os obstáculos na vida, quando a gente está trabalhando com a vontade que pulsa da nossa centelha divina, tudo isso faz um sentido, que a gente percebe que é algo que a gente precisa aprender, e tem um propósito de aprendizado e de evolução, e que isso faz mais bem ainda a nossa alma. São as vitórias, né, que a gente vai caminhando e aprendendo. Outro ponto, sua inconsciência está assentada e paralisada no corpo e nas paixões do mundo. Eu poderia falar que a nossa consciência está assentada em tal coisa, mas quando a gente fala de desejo, a gente está falando da nossa inconsciência. E é importante a gente lembrar, gente, que o desejo ele é importantíssimo. O desejo ele tem a ver com o nosso ego inferior, a nossa personalidade. É muito importante porque é isso que nos impulsiona no dia a dia. Mas o nosso ego inferior, a nossa personalidade, os nossos desejos, eles não podem estar no comando. Eles não podem dar o tom da minha vida, me dizer se eu vou estar bem, se eu não vou estar, o que eu vou fazer, porque isso não vai dar certo. Já o ego superior, ou essa centelha divina, o nosso eu divino, que trabalha com a vontade firme, esse sim, esse traz esse sentido que a gente vem falando. Então, a nossa consciência tem que se assentar nessa vontade firme. Se ela se assentar meramente no corpo físico, ou nos desejos, nas paixões, a gente sofre. Teve uma pesquisa feita, salvo engano, nos Estados Unidos. O importante é trazer a moral da história que vocês vão entender. Cientistas, eu não estou falando de pessoas espiritualizadas, estou falando de cientistas, fizeram um teste no hospital com vários pacientes terminais, muitos pacientes terminais. E eles acompanharam todo o tratamento, ou seja, não tinha mais possibilidade de cura pela medicina terrena, e eles acompanharam todas as pessoas que tinham algum contexto espiritual, alguma crença, né? Ou seja, quando essas pessoas, a consciência dela não se assentava só no corpo, e as outras pessoas que não tinham fé, que eram totalmente descrentes, negava a vida depois, né, da morte, negava a espiritualidade, negava esse Deus, achava que aqui era o que tinha era aqui. E o que esses cientistas puderam comprovar? Que todas as pessoas que tinham realmente alguma espiritualidade, elas desencarnaram com muita paz, muita tranquilidade. Já as pessoas que não tinham, que renegavam de todas as formas, elas eram muito revoltadas, né? E elas não aceitavam a morte. E aí por quê? Vamos analisar. A pessoa que vive pro mundo, do mundo e para o mundo, que não tem crença em nada além disso, a consciência dela, ou a inconsciência, está assentada no corpo. Quando o corpo vai acabando, ela entra em desespero. É a coisa mais lógica. Porque a única referência de existência dessa pessoa é o corpo físico. Mesmo ela sabendo que uma hora isso ia acontecer. As pessoas espiritualizadas que se prepararam durante a vida, ao contrário, como a consciência delas até poderia se assentar um pouco no corpo, mas não só no corpo, então ali naquela hora derradeira eles sentiam um toque de paz. Eu sei que tem uma continuidade. Eu me sinto amparado, eu me sinto cuidado por Deus. Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, obviamente que a gente sente um pouco de medo da morte, mas uma coisa é o medo, e aquilo ali a espiritualidade põe a mão no coração e a gente acalma. Outra coisa é a gente não ter uma outra referência que não o corpo, que vai acabar uma hora. Por isso a gente tem que buscar em vida, né? As coisas espirituais, as coisas boas. Nisso, gente, tem um paradoxo bem interessante. Essa sensação de vazio, ela é boa e ela é ruim. Ela é ruim, mas é boa. Aí vocês vão pensar, mas Sérgio, como é que pode? Essa sensação de vazio ela é muito ruim. Aí a gente vai entender o contexto. É aquele negócio, uma coisa é a consciência analisando, outra coisa é a inconsciência. E é isso que eu quero explicar. Por que esse vazio existencial ele é ruim? Porque gera dor, gera sofrimento, essa falta de sentido na vida, põe a gente em confusão mental, em dúvida sobre o que fazer. A gente começa a se questionar, né? Cadê Deus? Para que eu existo? Para que a reencarnação? Então essa é a parte ruim.
Mas aí eu lembro, por que o ruim, dentro debaixo de uma lei que é perfeita, que é divina, de nosso Deus, é nos lembrando de que a gente não está fazendo o que a gente veio fazer aqui. A gente não está realizando o que a gente veio realizar. Que a gente está buscando nas coisas do mundo as coisas que não podem preencher essa lacuna espiritual. E aonde que está o lado bom da história? Segundo a espiritualidade nos lembra, geralmente as pessoas que sentem esse vazio existencial são pessoas que já estão num caminho espiritual. Mesmo que não frequente uma casa, uma igreja, mas a alma dela já busca espiritualidade. Gente, quer queira ou quer não, isso é sinônimo de evolução. Porque pessoas muito apegadas à matéria, que vivem, aí perdão, sem pejorativismo e sem críticas, mas é como alguns sábios falam, tem seres humanos vivendo como animais, para dormir, para comer, para reproduzir. E esse não é o propósito de ser um ser humano. Nós não chegamos a essa faixa de evolução, de expansão de consciência, para comer, para dormir, para procriar, igual os animais estão fazendo. Então esse é o lado bom. A pessoa que sente esse vazio existencial, a alma já está falando, eu não aguento mais viver só para o mundo. A alma lembra, o espírito pede. E aí a pessoa começa a sentir o desconforto. Aí eu pergunto para vocês, aí a gente poderia falar, né? Mas Deus não poderia ter criado outras formas, né, da gente... Gente, é perfeito as formas que Ele criou. E outra coisa, se não houvesse desconforto, a gente faria alguma coisa? Aí eu pergunto para vocês, se a gente não tivesse fome, alguém ia trabalhar? A gente ia viver só no mundo. Então tudo tem um propósito. Dentro dessa faixa de evolução que a gente se encontra, as leis elas são inexoráveis e são perfeitas, é para o nosso bem maior, sempre. Quanto mais difícil a sua vida está, mais isso significa que você está sentindo falta de você mesmo, ou falta de você mesma. Pelo simples fato de quando tudo está ruim demais, não foi o outro que deixou de cuidar de você, foi você que deixou de cuidar de você. E aí a gente tem essa mania de falar assim, né? Ah, meu pai não cuidou de mim, que eu sou cheio de trauma na minha infância, minha mãe, minha esposa, meus amigos, meu trabalho, ninguém cuidou de mim. E sua vida está daquele jeito. Mas você em nenhum momento para e pensa. Nós não paramos e pensamos. E eu estou fazendo o que eu queria que alguém fizesse por mim e não está fazendo? Eu estou fazendo isso para mim? As pessoas não estão cuidando de mim, eu estou cuidando de mim? Porque se a minha vida está desse jeito, eu não posso culpar o mundo e os outros. Em algum momento eu parei de cuidar de mim. Em algum momento eu parei de fazer as coisas que realmente me fariam feliz. Aí eu criei essa fuga de buscar no mundo os prazeres da carne, e isso não vai satisfazer a alma e o espírito. E aí vem esse vazio existencial. E qual é a prova disso? De que eu parei de cuidar de mim e acabei me desconectando de mim, e assim eu não consigo me conectar com o outro, e eu me desconecto também de tudo que está ao meu redor. Uma pessoa que está com vazio existencial, ela sente muita solidão. Se colocar essa pessoa no meio de uma multidão, eu pergunto para vocês, vai resolver? Não. Ela continua se sentindo só. Ela pode estar no meio de um show, qualquer que seja, com milhões de pessoas ali. Ela vai se sentir solitária, sozinha. Vocês entendem que é uma coisa dela para com ela? Essa falta de desconexão. Então ela não consegue se conectar com nada. Então ela se sente apartada. Mas isso é uma ilusão, porque em essência, como eu falei, nós não nos desconectamos. Mas nós vamos criando barreiras mentais e emocionais e vamos gerando essa bolha de ilusão de desconexão. Agora é interessante, ela não quer estar no meio da multidão. Geralmente a pessoa que sente esse vazio, ela não gosta de multidões. E aí por que ela não gosta de multidão? Exatamente pelo contraste. Olha o contraste que acontece. Quando ela está em meio à multidão, ela se sente sozinha. Aí o grande contraste que grita na emoção dela e na mente dela é o seguinte: eu não me aguento nem ficar comigo. Ao mesmo tempo que a pessoa que tem um vazio existencial, quer estar no meio das pessoas para se sentir bem, ela não consegue estar bem. E aí ela se isola e ela também não está bem. O que isso diz pra gente? Vida interior, muito pobre ou vazia. Então minha vida interior está tão ruim que eu não consigo estar bem com os meus próprios pensamentos, com as minhas próprias emoções. Aí vocês poderiam perguntar, mas Sérgio, então como é que eu faço? Como é que eu faço para ter uma vida interior mais rica, mais bela, que eu goste de estar comigo, que eu sinta prazer nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções?
Aí a gente analisa. Vou voltar a pergunta para vocês já trazendo um exemplo. Você tem uma casa, você comprou uma casinha para você fazer sua morada ali. Para você tornar esse ambiente bom, feliz, você vai colocar coisas agradáveis dentro dessa casa, concorda? Coisas que te fazem bem, coisas que elevem a sua vibração, coisas que quando você olha para essas coisas te tragam bem-estar e te gerem conforto. Aí eu pergunto, e a sua alma, o seu corpo? O que você coloca dentro para poder gerar esse bem-estar? A gente tem que começar a analisar. Então, assim, a gente faz essa projeção do mundo material porque é muito fácil a gente entender. Eu quero a minha casinha do jeitinho, eu quero o sofá que eu gosto, na cor que eu gosto. Eu tenho que colocar coisas que me tragam uma sensação boa de conforto. Mas e dentro de mim? Eu quero estar bem. Só penso em problema, só penso em mágoa, em raiva, um problema que aconteceu no dia a dia. Olha o que você está colocando dentro da sua casa interior. Não tem como estar bem. Isso vai gerar, por consequência natural, esse vazio existencial. Então é muito simples. E como é que a gente faz isso, gente? Ouvindo uma música que a gente gosta, dançando, cantando, esses hobbies, lendo um bom livro, um bom filme, vendo pessoas que a gente ama, que há muito tempo a gente não encontra, familiares, fazendo amor. Gente, coisas que nos dê razão de viver. Não tem outra forma. Né? E vocês podem parar para pensar, quando a gente está muito cansado, muito estressado, são essas coisinhas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então eu posso ter até um trabalho bem corrido ali durante um tempo, mas se eu fizer essas coisas boas, se eu colocar algumas coisas boas dentro dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu vou conseguir tirar de letra o corre-corre, até os estresses do dia a dia. Agora, se eu só tenho estresse no dia a dia, e além disso, eu só penso em problema, só procuro mais problema, intriga com o vizinho, intriga no trabalho com os outros, eu estou falando o seguinte, né? Eu estou me sabotando, me boicotando e fazendo tudo que eu não deveria fazer. E aí vem esse vazio existencial. A desconexão com o outro só acontece depois que você já está se desconectando de si mesmo. Aí eu reafirmo, é uma ilusão de desconexão, mas tem efeitos mais reais do que a gente poderia constatar. Então, gente, quando a gente fala ilusão, porque como a gente está muito apegado à ilusão, quando eu falo ilusão, a carne é uma ilusão, porque a verdade é o nosso espírito. Né? Então, os sábios falam também que a carne é sombra do nosso espírito. Assim como tem uma árvore e tem a sombra, a gente não vai confundir a sombra da árvore com a árvore, certo? Mas a sombra da árvore faz parte da árvore. Assim é o nosso corpo. A gente não pode confundir o nosso corpo com o nosso espírito, mas o corpo é a sombra do espírito e faz parte do espírito. Então tem uma relação por aproximação nessa reflexão que eu faço, né? Vazio existencial, como aquele cantinho no coração ou na alma que só pode ser preenchido com coisas realmente boas, com sentimentos elevados e com consciência realizada. A gente encerrando aqui. Esse vazio existencial, gente, ele é vital e necessário para a nossa evolução, para o nosso despertar. Do mesmo jeito que quando dói no corpo físico, isso é vital para manter a vida, ou seja, eu preciso cuidar, né? Entrou ali uma farpa, pode infeccionar, então eu tenho que cuidar. Na alma são as dores da alma, esse vazio existencial, a tristeza, a revolta demais, né? Porque se revoltar tudo bem, é como a gente costuma dizer aqui no Celu, gente, pode sentir tristeza, pode sentir raiva, pode sentir mágoa, não pode é viver com raiva, viver triste e viver com mágoa. A gente sente, deixa a emoção cumprir o ciclo, tenta entender o porquê, projeta luz nisso, busca soluções e assim eu continuo vivendo. Possíveis soluções para o vazio existencial. Seja a sua primeira e melhor companhia. Cuide de você. Não cobre dos outros o que você não faz por si. A gente tem mania de terceirizar os problemas da nossa vida. Segundo, seja útil na vida de alguém. Caridade, voluntariado, auxiliar alguém próximo. É aquela máxima, gente. Quem faz o bem, recebe o bem em dobro. E eu preciso, do mesmo jeito que eu quero ser ajudado, eu preciso ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Isso faz bem para a alma. Até porque não existe nenhum espírito, nenhuma alma que tenha sido criado senão para ajudar também. Porque a gente não vem viver só para a gente. A gente vem viver um pouquinho também para o outro, para a família. A gente vem viver também para trazer alguma coisa para o planeta, para ajudar a construir. Então ninguém nasce só para si. Assim como uma árvore não é criada, ela não come os próprios frutos. Né? As plantas não embelezam a própria vida, elas estão aqui para embelezar a nossa vida. Então tudo na natureza tem um propósito de servir ao outro. A gente tem que parar para pensar.
que a gente faz parte desse todo e a gente também tem um propósito de servir o outro. E se a gente também não fizer essa parte, uma hora a vida vai chamar a atenção. Terceiro, não se sabotar, não trabalhar contra você mesmo ou contra você mesma. Dê limites ao que te faz mal. Tendências nossas, buscar o que nos faz mal. Quando uma coisa nos faz mal e a gente tem certeza que nos faz mal, mas a gente deseja, a gente faz do mesmo jeito, né? Então a gente costuma dizer que a nossa consciência, entre aspas, ela ainda não está muito bem projetada. Então o que acontece? Eu sei que aquilo ali me faz mal, mas eu escolho fazer aquilo e não quero arcar com as consequências. Mas pela lei a gente vai ter que arcar. Mas as coisas que eu tenho certeza que me faz bem, eu não tenho tempo para elas. Né? Então a gente está sempre com essa tendência de nos sabotar, nos boicotar, e a gente começa a trabalhar contra nós mesmos. Um exemplo bem simples, nossa alimentação no dia a dia. A gente não come para ter saúde, e depois a gente reclama da doença. Aí tem uma frase também que a gente usa muito: quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença em alguma hora. 4. Não se identifique com os problemas. Gente, se identifique com as coisas boas. O problema, a gente identifica o problema e a gente procura uma solução para projetar o problema. Mas eu não me identifico com o problema, eu não me misturo com o problema, eu não me confundo com o problema. Então a gente tem que ter isso muito claro. Eu identificar o problema é correto, eu me identificar com o problema, jamais. Porque assim a gente se mistura e a gente confunde. A gente se funde com o problema e daqui a pouco a gente não sabe mais quem é quem. Até onde sou eu, até onde é o problema e aonde isso vai parar. Então é importante não se identificar com os problemas. Não entrar na zona de conforto, nem na zona de vitimização. Por que comigo? O que eu fiz? Como se a lógica de Deus não fosse perfeita, a justiça de Deus não fosse perfeita, né? Então tudo tem um porquê. Vamos parar de fazer o papel de vítima e vamos procurar essa solução e falar: aconteceu, aconteceu. Deus está no comando, não cai uma folha se assim Deus não permitir. Tem uma justiça sendo realizada. Então eu vou procurar não sofrer, vou procurar entender o que está acontecendo. E por último, penúltimo, cultive soluções, cultive sonhos, cultive amizade, cultive bons momentos diários. Pergunta: o que vocês estão cultivando no seu dia a dia? Problemas, intrigas, remorso, culpa, nervosismo, raiva, porque o que a gente cuida cresce. Então vamos cultivar soluções, sonhos, amizades, bons momentos diários. E agora sim, para encerrar, se conecte com a sua alma, com a sua espiritualidade, com o divino em você, com Deus. Porque esse lugarzinho, gente, que a gente fala aqui, sente um vazio, ele só pode ser preenchido com as coisas da alma e do espírito. Não tem outra forma. Então essa é a mensagem, espero que vocês levem essa reflexão para o dia a dia.